E daí? É o que disse o presidente lixo, né? Então, antes que você me critique, eu tô parado com o carro, então posso tirar o cinto, tô sem a máscara porque estou dentro do meu carro, né? Então eu posso ficar sem a máscara dentro do meu carro, já que eu não estou compartilhando o carro com ninguém, tá? E daí? É porque os bolsonaristas não têm o que falar para defender o bolsolixo, né? Ficam procurando piolho em ovo, né? Cadê a máscara? Cadê o cinto? Vai pra casa! Perguntaram pro bolsolixo, né? E Bolsonaro? Mais de 5 mil mortos. Infelizmente passamos a China em mortos. Respondeu o bolsolixo dos infernos. E daí? E daí? Aí ele percebeu a merda que ele tinha falado, porque ele não se importa com a vida dos outros. Tem um amigo meu, abrindo um parênteses aqui, que ele me disse uma frase uma vez, nunca mais esqueci. Ele falou assim: Ricardo Liel, a gente fala do que o coração está cheio. A gente fala do que o coração está cheio. E o Bolsonaro falou exatamente do que o coração dele tem, né? E daí ele não se importa com a vida do outro. Quando ele percebeu que ele falou aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, e daí a vida dos outros, que ele não se importa, ele perguntou: alguém está transmitindo ao vivo? E aí responderam para ele: sim, estamos transmitindo ao vivo. E ele quis mudar o discurso e consertar o que ele falou, o que ele pensa, né? Porque não foi gafe, gente, é o que ele pensa. O Bolsonaro não se importa com a vida do outro, não se importa com ninguém, né? O Bolsonaro, que é o culpado por essas mortes, grande parte dessas mortes, o culpado é o Bolsonaro. Quando ele desrespeita o isolamento, quando ele convoca a manifestação em plena pandemia, enquanto o mundo inteiro está pregando isolamento, está pregando distanciamento, vem o presidente da República, esse ditadorzinho de merda, porque o Bolsonaro é um ditador de merda, dizendo que as pessoas têm que ir às ruas e participa de manifestações contra Congresso, contra Senado, contra a democracia. Você sabia que o Bolsonaro, ele e mais 3 ditadores são a favor do coronavírus? Só ele diz que é contra ditadores, mas ele é um ditadorzinho de merda. É um ditador de merda. E aí o Bolsonaro veio falar o seguinte: depois do e daí, que ele não se importa com a vida dos outros, ele falou o seguinte, que o culpado pelas mortes são os governadores e os prefeitos. O culpado pelas mortes são os governadores e os prefeitos. O culpado pelas mortes é esse lixo dos infernos, que fica convocando esses idiotas, esses imbecis, esse gado que ele domesticou, chamado bolsonaristas, que vão às ruas manifestar em plena quarentena, em pleno distanciamento, em plena pandemia. Mas esses bolsonaristas são tão hipócritas que vão para a manifestação de carro, que vão de máscara, e querem que o trabalhador volte a trabalhar de ônibus, lotado. Não é verdade? Então, bolsonaristas, filhos do demônio, se vocês querem que acabe o isolamento, vai fazer manifestação sem carro, vai fazer manifestação sem máscara, vai pegar ônibus, vai pegar trem, vai pegar metrô. Aí depois você vem falar disso. Hipócrita. Bando de hipócrita. Eu não sei, gente, como é que alguém pode defender o Bolsonaro. Eu não sei como é que alguém pode defender o Bolsonaro. Sabe por que o Bolsonaro falou e daí para os mais de 5 mil mortos? Sabe por que o Bolsonaro falou e daí para os mais de 5 mil mortos? Porque não foi a mãe dele que morreu. Porque não foi nenhum parente dele que morreu. Sabe por que os bolsonaristas defendem o Bolsonaro? Porque nenhum parente deles morreu ainda. Sabe por que esses cabras falam isso e daí para os 5 mil mortos? Porque essas pessoas não estão tendo que ver os seus parentes, seu pai, a sua mãe, seu filho, ser enterrado numa vala comum, como lixo. Lixo! Estão abrindo valas com trator e estão colocando um caixão em cima do outro, 3 pilhas de caixão, porque nem um sepultamento digno as pessoas estão podendo dar para os seus parentes. Agora, se o Bolsonaro, se os bolsonaristas
tivessem passando por essa situação que mais de 5 mil famílias já passaram, fora as pessoas que passaram pelo sofrimento de ter essa doença, fora as pessoas que estão passando pelo sofrimento de ter essa doença. Se o Bolsonaro tivesse passado por essa situação, tenho certeza que o discurso dele seria outro. Com certeza seria outro. Aí o lixo vem dizer, e daí? Não, é de enlouquecer o dono da padaria, gente. É de enlouquecer o dono da padaria. Como é que você pode defender uma situação dessa, gente? São mais de 5 mil mortos que o Bolsonaro fala, e daí? E daí que as pessoas estão sendo enterradas, Ricardo Liel, lá numa vala, sendo jogadas numa vala, não está sendo nem enterradas, está sendo jogadas em valas. Gente, a situação está complicada e esse Bolsonaro dos infernos, esse filho do capeta enviado pelo demônio para desgraçar com o Brasil, ó, nos hospitais tem caminhão frigorífico, nos cemitérios tem caminhões frigoríficos. Sabe para que estão tendo esses caminhões frigoríficos? É para quando chegar lá o morto, que não dá tempo de enterrar, para não ficar fedendo, guarda dentro do caminhão, quando arruma um tempinho, enterra. A cidade de São Paulo baixou um decreto para o cemitério funcionar 24 horas por dia, porque 12 horas já não dá mais conta para enterrar os mortos. E vem o presidente da República, esse lixo dos infernos, dizer, e daí? E daí, bolsonaristas? E daí? Fala aí daí, porque não é a mãe dele, vou repetir, porque não é nenhum parente dele. Você não sabe, gente, o que é você não poder nem sequer dar um enterro digno a pessoas que participaram da sua vida. A um pai, a uma mãe, a um amigo, a um filho, a um parente. Porque hoje aqui no Brasil é assim. Morreu, bonitão, é direto pro túmulo. Morreu é direto pra vala. Porque não tá tendo mais túmulo, não. Manaus não tem mais túmulo. Abre-se as valas e coloca lá 3, 4 caixões, um em cima do outro. E toca a terra. E aí o Bolsonaro vem dizer, e daí? E daí? É de enlouquecer o dono da padaria, gente. Eu espero, mas espero mesmo, de coração assim, que o Bolsonaro seja afastado do poder o mais rápido possível, gente. Já passou da hora do Bolsonaro ser afastado da presidência. Ele é o culpado por essas centenas de mortes que nós estamos tendo no Brasil, pela irresponsabilidade dele, pela falta de compromisso com a vida. O Bolsonaro convoca manifestações, Bolsonaro vai a manifestações, Bolsonaro não respeita isolamento, não respeita distanciamento, Bolsonaro não usa máscara, não usa máscara. Não estou usando agora porque estou conversando com você, mas está aqui a minha máscara que eu uso. E aí vem dizer que a culpa pelas mortes são dos prefeitos, governadores. A culpa das mortes são da imprensa, disse o lixo. Mas quem é que quer acabar com tudo isso? Quem é que quer acabar com o isolamento e distanciamento? É o Bolsonaro dos infernos. Quando a imprensa pergunta para Bolsonaro, 5 mil mortos. Aí o desgraçado diz, e daí? E daí? Foi o que disse o Bolsonaro dos infernos. E daí? Disse o Bolsonaro quando perguntaram para ele sobre os 5 mil mortos. E daí que não é o pai dele, não é a mãe dele, não é o filho dele, não é o teu filho, bolsonaristas. E daí que não é você que está jogando seus parentes, seus entes queridos numa vala. E daí? E daí, meu irmão, que nós estamos vivendo numa pandemia. E quando estamos numa pandemia, todos nós estamos correndo perigo. É isso que você tem que entender. Fica aí o meu recado para você. E daí? E daí? E daí? E daí? Só Jesus na causa, meu irmão. Mas Deus é brasileiro e vai nos ajudar a derrubar esse lixo do poder. Porque é impressionante o que o Bolsonaro está fazendo com esse país. É inaceitável. O mundo parou.
E o Bolsonaro não parou. Inclusive o próprio Trump, presidente dos Estados Unidos, critica a maneira que o Brasil está tratando essa pandemia. Amiguinho de Bolsonaro. Trump proibiu os voos do Brasil para os Estados Unidos. Amiguinho do Bolsonaro. Só para você ver como é que tá a coisa. É brincadeira um negócio desse? É de enlouquecer o dono da padaria o que o Bolsonaro está fazendo com o nosso país. Vou repetir o que disse esse lixo humano. Vou repetir para você nunca mais esquecer. E daí? Perguntaram a Bolsonaro. Bolsonaro, 5 mil, mais de 5 mil mortos pelo Brasil. Respondeu o Bolsolixo, e daí? Não está se importando com a vida do outro. É brincadeira um negócio desse? E você, bolsonarista, pensa como Bolsonaro, e daí? E daí que não é teu pai, não é tua mãe, não é teu parente, não é um amigo seu, não é um ente querido seu que está morrendo e sendo jogado numa vala. Porque se fosse um parente seu, eu duvido que você diria, e daí?